ao sexto encontro em comemoração ao Dia do Síndico, Como Viver Bem em Condomínio, uma iniciativa do Conviver e do vereador Gilberto Natalini. Convidamos para compor o painel de abertura Dr. Gilberto Natalini, médico e vereador. Senhora Rosângela Rascazzi, economista e empreendedora. Dr. Michel Rosenthal Wagner, mediador e facilitador de diálogos. Doutora Ana Luísa Pretel, mediadora condominial e empresarial. Professora Maria Isabel da Silva, pedagoga, gestora imobiliária e idealizadora do projeto Encontros da Cidade. E o doutor Cristiano de Souza Oliveira, advogado, consultor condominial e professor. Convidamos para dar as boas-vindas o vereador Gilberto Natalini. Muito boa noite a vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez virtualmente. Nós tivemos vários encontros na Câmara Municipal, organizado pelo Conviver e por vocês e com a nossa colaboração. E agora, diante da situação pandêmica, nós somos obrigados a estar trabalhando de maneira virtual. Não tem o calor do abraço, mas tem o calor do convívio. E a gente, então, troca o abraço pelo convívio. E, no fim, dá tudo na mesma. O importante é a relação humana. Eu queria dizer a vocês que é muito importante o encontro anual, o encontro organizado por vocês. Eu queria cumprimentar a Ana, queria cumprimentar a Maria Isabel, a Rosângela, o Michel, o Luciano, deixar aqui meu abraço também para a Luciana, que trabalha conosco, que nos ajuda bastante, e aqueles que estão participando de maneira mais direta ou acompanhando através da rede social do Zoom a nossa reunião. Repito, é um encontro importante. São Paulo tem muita gente que vive em condomínios, e nós temos, quanto mais nós nos organizarmos, quanto mais nós avançarmos nessas questões de organização, discutindo problemas, buscando soluções, dirimindo conflitos, buscando consensos, influindo para dentro dos condomínios e também para o entorno dos condomínios, inclusive para o bairro, para a cidade. É muito importante isso. É muito importante. Então, eu estou aqui como convidado, como parceiro, para dizer que eu acho que é fundamental o que vai ser feito aqui hoje, o que tem sido feito. Né? A gente tem muita preocupação com a urbanidade. Meus mandatos na Câmara são 5 mandatos. A gente trabalha muito com as questões da zeladoria urbana, do urbanismo, nas questões da sustentabilidade, e os condomínios têm muito a ver com tudo isso. Tem força de organização, força de pressão, força política, enfim, tem voz se tiver organizado e se souber preparar suas pautas para as autoridades municipais, tanto do executivo como do legislativo, e para o restante da cidade. E é importante eu dizer aqui que eu sempre tenho esperança, e eu tenho visto isso acontecer, de haver a integração entre os condomínios, né? As pessoas que moram em condomínios, e aí os síndicos têm uma importância enorme. O síndico é um prefeito local, né? Um prefeito de uma comunidade. E os síndicos eles têm uma voz importante para dentro dos condomínios e também para fora dos condomínios. Nós temos visto organização, movimentações sociais com a presença de síndicos, tem um peso enorme, enorme. Condomínios grandes, médios e mesmo pequenos. Então, para mim é importante. Eu não me candidatei esse ano, não fui candidato, achei melhor
deixar um pouco a vida parlamentar, né? Eu tenho 20 anos na Câmara, uma produção de mandato muito grande, né? Muito grande. Quem quiser conhecer pode entrar no site nataline.com.br e ver a enormidade do trabalho que nós temos feito durante esses anos todos, eu e minha equipe, com parcerias. Com parcerias, isso é importante. Inclusive com os síndicos, com os condomínios da cidade, a gente tem muita parceria. Muita parceria. Em questão de plantio de árvores, cuidados com as calçadas. Esses dias mesmo estive lá na rua Serra de Bragança, reunido lá com 10 ou 12 síndicos daqueles condomínios todos ali do entorno da rua, por conta da alteração de calçadas que a prefeitura quis fazer, quebrou calçadas novas que os condomínios tinham feito, calçadas que eram permeáveis e acessíveis, a prefeitura fez só acessibilidade e a permeabilidade ela deixou para lá. Então, eu fui lá intermediar, a gente conseguiu reverter algumas coisas. Então, essa parceria que eu tenho com os síndicos, com os condomínios, com os condôminos de São Paulo é muito grande. Então, para não me estender muito, ano que vem, pessoal, vai ter a discussão do plano diretor, a revisão do plano diretor. Vocês precisam estar muito atentos. Vocês precisam pegar essa organização toda que vocês conseguiram construir até hoje, levar para dentro da Câmara. Porque o plano diretor vale por mais 10 anos. Você pode ter uma cidade melhorada ou uma cidade piorada, dependendo de como se encaminhe a discussão do plano diretor de São Paulo, que ano que vem vai ser aberta na Câmara. Eu não estarei lá, mas eu vou acompanhar e quero ser parceiro de vocês e também com alguns vereadores amigos que lá ficam, a gente ter condição de conversar e melhorar o plano diretor, transformá-lo para melhor, na busca da construção da sustentabilidade, da proteção ambiental, da convivência pacífica entre as pessoas de São Paulo e de melhoria da qualidade de vida. Então, eu quero desejar a vocês uma boa reunião, agradecer muito a oportunidade, dizer que, mesmo não estando na Câmara, eu não vou me aposentar. Eu brinco que eu só vou me aposentar quando morrer. Como eu vou demorar muito para morrer, então eu não vou me aposentar nunca. Vou continuar trabalhando em outras trincheiras, em outras frentes de trabalho, mas vou continuar ajudando a cuidar da nossa cidade. Obrigado pela parceria. Obrigado mesmo, tá? Tem valido muito a pena para mim conviver com vocês, conviver com os condomínios de São Paulo, onde moram milhões de pessoas, não é? Ajudar a organizar, ajudar nas pautas, ajudar nas reivindicações. Isso, para mim, é um aprendizado muito grande. E eu repito, os síndicos são figuras importantíssimas, as pessoas que fazem a intermediação, as negociações, né, as conciliações entre os condôminos, enfim, todo esse trabalho que vocês fazem é um trabalho fundamental. Eu fico muito feliz de vocês permitirem que eu conviva no meio de vocês com essa amizade, esse carinho todo que a gente tem uns pelos outros. Muito boa noite. Eu vou ter que sair por conta de uma consulta médica que eu devo a um amigo meu, a família de um amigo meu, que está com um problema gravíssimo e ele não podia adiar. Então, eu fiquei aqui até agora aguardando, compromisso cumprido com vocês, mas eu peço licença, a Luciana vai ficar aí. Ela é mais bonita que eu, mais inteligente que eu, mais preparada que eu e mais trabalhadora que eu. Então, eu estou muito bem representado pela Luciana Feldman. Tá? Boa noite a vocês, muito obrigado. Muito obrigada, vereador Nataline. E nesse momento daremos início às palestras do encontro. Cada palestrante terá 10 minutos para sua apresentação. Ouviremos as palavras da senhora Rosângela Rascazzi, que fará um breve histórico de todos esses anos de evento na Câmara Municipal de São Paulo, sobre as indicações dos bairros, as pendências do córrego Pires-Caboré, os condomínios aos arredores e seus impactos no meio ambiente com as águas do Rio Tietê e outras demandas paralisadas. As demandas de ocorrências nos condomínios e introdução com as políticas públicas em relação à pandemia. Com a palavra, a senhora Rosângela Rascazzi. Precisa abrir o microfone, Rosângela.
Eu já tentei aqui abrir. Gratidão, boa noite a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. Luciana, boa noite, gratidão por esperar. Nós estávamos aí interagindo com os demais participantes e nós vamos dar sequência aí na fala do vereador Gilberto Natalini, que foi uma pessoa assim que nos ajudou muito esse ano, foi fundamental para que pudesse nos apoiar nas demandas com os síndicos. Nós tivemos aí muitas solicitações, principalmente na parte aí da pandemia, que nós ficamos assim muito preocupados com o que iria acontecer. Bom, nosso projeto ele tem 7 anos, porque demorou um tempo para ser aprovado, mas esse é o nosso 6º encontro. Nesse ano todo que nós estamos trabalhando, nós tivemos aí vários anos seguidos falando sobre os problemas condominiais. E esse ano nós vamos fazer algo diferente. Já fizemos, mas como o ano ainda não acabou, espero que nós conseguimos cumprir as metas aí. O que nos chamou a atenção esse ano foi a questão da solicitação de cesta básica para as comunidades carentes. Então, nós colocamos aí no nosso grupo de WhatsApp se algum síndico pudesse nos ajudar nas comunidades próximas dos seus condomínios. Fomos muito bem atendidos. Tivemos um caso aí que mais para frente nós vamos comentar da pessoa, a síndica que fez um grande diferencial para nós. E ela vai ter alguns minutos também para comentar essa experiência dela. Eu tenho tantas coisas para relatar, mas o que mais me surpreendeu na questão positiva da pandemia foi as novas possibilidades que surgiram nessa área. Nós tivemos, assim, o lado do empreendedorismo. Dentro dos próprios condomínios, as pessoas procuraram se ajudar, comprando os seus principais produtos, utilizando dos seus serviços, para que não pudesse sair daquele ambiente mais protegido, que teve síndicos que fizeram assim aquele trabalho de frente, auxiliando os condôminos, aqueles que não queriam sofrer preconceito no próprio condomínio, pediu para que ele desse um apoio em questão do lixo, em questão das mercadorias que ele chamava, né, via internet, enfim, tivemos vários casos aí para citar de crescimento, de ajuda mútua, e como o Gilberto Natalini falou, nós saímos, né, desse convívio individual para ir para o coletivo. E esse ano nós resolvemos dar um curso para os líderes comunitários. Teve algumas participações, teve uns que ficaram focados nessa questão da fome, que foi o que mais nos chamou a atenção, e teve também alguns que tiveram também a questão do contágio do Covid-19. Então, esses aí foram a parte triste, que nós aí ficamos solidários para com eles. Enfim, temos aí muito trabalho pela frente. Eu acho que nós vamos ter um pouquinho mais de fôlego aí pela frente para trabalharmos, e contamos com todos esses nossos amigos de nossas redes aí que nos apoiaram tanto nessas necessidades. Luciana, muito obrigada. Passo a palavra novamente para você. Muito obrigada, Rosângela. E anunciamos agora as palavras do Dr. Michel Rosenthal Wagner. O tema de sua palestra é Drogadição nas comunidades, um olhar para a legislação e para a cidade com a pandemia. Boa noite a todos e todas. Quero fazer uma breve retificação. Eu depois, nos últimos dias, combinei com a Rosângela que eu vou falar de vizinhança. O tema da drogadição está, sim, inserido, como eu venho falando e palestrando, para condomínios, para líderes
comunitários, para a OAB, da questão da drogadição, que é muito séria na nossa cidade. Mas eu me propus hoje, diferente do que a gente havia combinado há bastante tempo atrás, de falar sobre drogadição, a falar sobre vizinhança, porque se hoje é o dia do síndico, e se hoje é o dia dos gestores, e se hoje é um dia que a gente já comemora aí pela 6ª vez esses encontros e esses momentos, achei que eu deveria abrir esse leque para, de fato, parabenizar esse grupo de pessoas, na qual, de alguma forma, todos nós nos inserimos também, porque trabalhamos com condomínio faz muitos anos. Eu tenho uns 25 para 30, mas queria, primeiro, agradecer ao Gilberto Natalini, para ficar registrado, a despeito de ter tido que sair mais cedo. Eu acompanho o trabalho dele nesses últimos anos e percebo que, além das temáticas que ele expôs tratar, ele realmente é um homem, um vereador de espírito público e um homem, um vereador que está nos lugares. Eu acabo acompanhando alguns movimentos sociais e algumas lutas por parques, áreas verdes e questões de condomínios, principalmente HIS, onde ele está presente ali. Então, pegando isso como gancho, agradecendo o convite, parabenizando ele por esses anos de trabalho que vem fazendo, até porque eu gosto muito de olhar a cidade como um condomínio, eu desenvolvi nesses anos todos um olhar que pode se chamar de condominial para a cidade, para o condomínio, para o conjunto de prédios, no limite até para as famílias, né? E com esse espírito público que eu estava citando, o Gilberto Natalini, eu gostaria de parabenizar os síndicos, os gestores e todos esses assemelhados que a gente percebe que no momento como a gente... Doutor Michel, o senhor ficou sem microfone. Só agora? Ou desde o Agora começo? sim. Não, só Ai, agora. nossa, que susto. Perdão, gente, Luciano. Até onde foi? Foi agora mesmo? Eu vou pegar o Agora. gancho na questão do parabenizar todas as pessoas que trabalham, seja nesse momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, seja mesmo antes, que é o tal do dever de zelar pelas pessoas, né? Mais além do que zelar pelos prédios e pelas construções, que são essenciais para que as pessoas possam estar residindo, mas cuidar das pessoas. E a gente percebe que aqui o dever de cuidado tornou-se emergente, urgente, como a gente pensar. Então, eu queria parabenizar os síndicos que, de fato, se mantiveram nesses 7, 8, 10 meses e vão se manter aí nesse exercício dessa função social, que é cuidar desse jeito coletivo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo muito mais próximos, porque estamos cada um sem muita circulação, é um fato, mas também muito mais distantes, porque temos que estar isolados. E aí estão emergindo N conflitos diferenciados, estão emergindo os números de antigos problemas, de antigos conflitos que nós temos, cresceram, seja da violência doméstica, seja do suicídio, seja propriamente da drogadição, porque a gente sabe que se incluirmos o álcool, se incluirmos as drogas lícitas, que são todos esses produtos farmacopeicos, seja para depressão, seja para acordar, seja para dormir, seja para tentar se entusiasmar e não se angustiar, e incluirmos o das drogas lícitas também, esses números todos cresceram, né? E também cresceu, por outro lado, um monte de exemplos de solidariedade. Então, se a gente puder chamar esse vírus de professor corona, algumas coisas a gente, de fato, pode aprender. Vocês sabem que eu venho tratando de vizinhança faz alguns anos, já não são tantos, são uns 8, mais ou menos, e eu queria deixar registrado aqui um olhar para o que a gente pode chamar de situação de vizinhança e o que a gente pode chamar de comunidade de vizinhança. A situação de vizinhança é uma realidade física, né? O prédio construído, o conjunto de casas construído, e no olhar condominial pode ser uma região de qualquer tipo de construção, desde o centro da cidade avançado até as periferias, até as favelas, dá para ter esse olhar condominial. Então, é uma realidade física,
onde pessoas estão em contato por meio das socializações, onde tem gente e eu me percebo com o outro e me percebo num conjunto de pessoas, que é característica do condomínio. Eu estou falando de uma situação construída, ocupada por pessoas. E isso resulta de estarmos no mundo, interferindo. Se eu falo com vocês aqui, nós estamos também numa situação de vizinhança onde as pessoas que estão nos ouvindo, que eu também gostaria de agradecer, e seja aqueles que nos ouvirão depois, estão no mundo. E comunidade de vizinhança nesse contexto, elas são criadas a partir justamente desse convívio, porque não é uma radiografia, não é um momento. Comunidade de vizinhança, em condomínio ou em qualquer outra tipologia urbanística, ela se dá resultado da interação entre um grupo de pessoas ao longo do tempo. Estou criando agora, depois eu vou ouvir para anotar essas frases, mas a gente percebe que tem uma questão cultural histórica em cada condomínio. Isso também é patrimônio até econômico, mas é patrimônio também como legado para as futuras gerações. Nesse contexto, eu tinha pensado e quero fazer um recorte para que nós nos sensibilizemos realmente mais, sejam síndicos, gestores, advogados, mediadores, praticantes do diálogo e do não diálogo também, que infelizmente temos muito, para atentar com compaixão aí às crianças, aos adolescentes e aos jovens que estão impedidos por tantos meses de conviver, de se relacionar. Isso é um trauma coletivo, nós sabemos. Tem um trauma individual, mas é um trauma coletivo. E o condomínio, como até bem falou o Gilberto, ele tem essa responsabilidade interna de cuidar desses conflitos e dessas questões que estão hoje em dia chamando a atenção, assim como ele tem o dever de cuidar do seu entorno fora do condomínio. Porque se a gente pensar numa sociedade democrática participativa, isso é o que é exercer cidadania. Então, eu também queria chamar a atenção num dia como hoje, especialmente para que a gente promova uma reflexão, provoque uma reflexão, um pensamento. O que eu sinto, o que eu penso disso? O meu condomínio, nesse contexto que a gente está falando hoje, ele é sociável, o meu condomínio ele é amigável, o meu condomínio promove o encontro saudável, mesmo na pandemia ou fora da pandemia. Eu acho que essas questões são interessantes da gente atentar para um dia da gestão condominial e da gestão da cidade. Mormente, que a gente está vivendo, de fato, um drama, né? Um drama social também, com esse momento que já perdura quase um ano, se a gente pensar quando for chegar a pretensa solução, e que isso nos fez perceber que estamos todos conectados, interconectados e, mais que tudo, dependentes, interdependentes. E isso pode trazer uma nova forma, nem que seja sutil, de viver nos condomínios, porque a gente, por outro lado, vive numa sociedade, como tem sido alardeado e discutido, muito desigual também, né? Todos temos os mesmos direitos, independente de raça, sexo, cor, afetividade, idade, por ser portador ou não de necessidades especiais. Isso a gente tem a responsabilidade, aí o gestor social, o síndico, que exerce sua função social em cada condomínio, tem a obrigação de olhar dessa forma e promover a participação, porque como a gente não está podendo se encontrar muito, a gente tem que promover alguns outros tipos de participação e de solidariedade nesse mundo. Então, eu chamo a reflexão e chamo a responsabilidade realmente essa questão. E essa participação se dá em algo que eu acredito, que é a democracia participativa, como o Natalini também falou, que é um lugar de aprendizado, é uma escola de democracia, é uma escola de cidadania, ou não é também, né? Não sou aqui nem dono da verdade, muito menos alguém ordenando direções a seguir. Mas eu estou claro, e a Ana certamente vai falar bastante disso, e o Cristiano também, não vou me alongar nessa questão, que a mediação de conflitos, os círculos restaurativos, as várias possibilidades de união e encontro das pessoas levam ao diálogo e levam a uma solução mais interessante de viver, seja agora, seja quando for.
Então, chamo a atenção porque nós estamos também num momento histórico, como todas as eleições são históricas, que estamos há alguns dias de eleger o síndico da cidade. Então, não vou aqui dizer que é um, que é A, que é B, que é C, que é D. Isso aqui é a cidade que vai decidir. Mas ir lá, votar, democracia representativa, e participar depois da gestão, democracia participativa também. Então, com isso, eu queria agradecer mais uma vez a todos aqui, a Luciana que está mediando, a Rosângela, sem a qual esses eventos jamais aconteceriam, a Isabel, ao Cristiano e a Ana. Eu acho que eu falei na ordem de que eu conhecia as pessoas. Então, sintam-se todos abraçados, aliás, na ordem inversa, né, Fernando? Porque a Ana é a primeira que eu conheci de vocês todos. Então, eu agradeço imensamente esse momento de poder participar, de poder encontrar limitadamente com esses contornos retangulares, como é a estética da pandemia, né? Mas encontrar sorrisos, expressões, cenários diversos, né? E poder comemorar aí com quem está nos assistindo esse dia, que mais que tudo é um dia de responsabilidade social. Boa noite. Muito e passo obrigada. a palavra para Luciana. Obrigado, Muito Luciana. obrigada, doutor Michel. Anunciamos agora as palavras da doutora Ana Luísa Pretel. O tema de sua palestra é Convivência nos Condomínios e a Pandemia. Boa noite a todos. Quero, num primeiro momento, cumprimentar o doutor Gilberto Natalini, que também nos acolheu para poder fazer esse encontro. A Luciana, não posso deixar de agradecer também, né? E agradecer a questão da internet, né? Que nós estamos aqui todos por conta dela, dizendo boa noite a todos os ouvintes e aos meus colegas aqui presentes. A convivência e a pandemia, né? Que coisa interessante. Eu costumo dizer que as pessoas, elas perceberam até que tinha um marido e tinha mulher dentro de casa, né? Com essa pandemia, coisa que elas não tinham percebido ainda, né? Que existia um marido ou que existia uma esposa. E com isso, as relações todas, eu dou esse exemplo, porque as relações todas se fragilizaram. E elas se fragilizaram de uma forma até, muitas vezes, incompreensíveis para as pessoas que querem bem umas às outras. Não foi um caso só que chegou, vários, o pior é isso, vários casos chegaram, de que quando começou a pandemia, e até esses dias atrás, então quase que durante o ano todo, notícias de condomínio que, quando sabiam que tinha alguém com Covid, queriam isolar essas pessoas, de forma que elas não pudessem fazer nada. Ótimo, tudo bem, todo mundo sabe que tem que ficar isolado e tal. Mas eram situações irreais, porque não queriam deixar visitantes entrar para trazer uma comida para as pessoas que estavam doentes, né? Como é que se cozinha quando se está doente com uma Covid tão séria como foi a que aconteceu agora? Então, nós vimos esse tipo de atitude, mas vimos também mudanças significativas na convivência das pessoas em assembleias. Então, um dado interessante é que nas assembleias as pessoas começaram a comparecer pelo fato delas serem virtuais, né? Ou porque tinham a certeza de que a discussão não iria prosperar, ou porque dava tempo de chegar, porque estavam em casa, e aí era só ligar o computador. Então, são mudanças que ocorreram durante a pandemia de forma significativa, né? Então, a gente acha que realmente a mediação ela vem com muita força, do mesmo jeito que a tecnologia. Eu sou pioneira na mediação condominial no Brasil, comecei através do meu trabalho lá no ano de 2006, se não me engano, na Escola Paulista da Magistratura,
E aí, desde então, eu venho falando da necessidade da implantação da mediação dentro dos condomínios. E fico muito feliz porque agora esse quase que um sonho, ou quase que uma missão, não sei, ele está se realizando, né? Nós estamos capacitando mediadores especificamente para isso, para exercer essa função de forma plena e eficiente, né? E nós estamos vendo realmente condomínios adotando a prática de inserir a mediação dentro dos seus muros, né? Isso é bem interessante, porque eu entendo que a mediação ela é uma medida socioeducativa. Na hora em que você tem implantado dentro de um condomínio uma mediação condominial, ela reverbera para todas as outras, isto é, a escolar, a familiar, porque as pessoas acabam se exercitando, né, na mediação condominial, ou aprendendo, ou conhecendo a mediação, e aí ela acaba na sua vida pessoal ou na sua vida de trabalho, ela acaba também levando à mediação. Eu sempre falo que mediação começa em casa e a nossa casa é dentro dos condomínios, né? Então, eu vejo realmente a mediação como um instrumento de pacificação social. Eu acho que ela, cada vez mais, ela está se fortalecendo e nós estamos trabalhando o ano inteirinho. Para vocês terem uma ideia, a convite, porque eu não organizei nenhuma, assim como estou aqui, todas as semanas eu participei de lives falando da mediação condominial para o Brasil inteiro. Então, ela realmente ela se expandiu e cada vez mais as pessoas nos procuram para que elas possam entender como elas podem implantar e quais são os benefícios da mediação, né? Você não deixa ter a escalada do conflito, você acaba que também tem um custo menor. E quando eu falo custo, não é só custo de econômico, mas é o custo emocional, né? E lembrando sempre, quando a gente fala muito em condomínio, fala em condomínio residencial, mas nós temos outros tipos de condomínio e outros tipos de conflitos, e a pandemia também, nos condomínios empresariais, também ela se fez presente, mas no condomínio residencial é onde as pessoas mais querem sua paz, sua tranquilidade, e eu, enquanto me for possível, falarei sempre que a mediação condominial tem que ser implantada, deve ser implantada, e por um bem maior, que é a paz que as pessoas tanto procuram, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês, e estou à disposição para, se for necessário, voltar à fala. Obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada, Ana. E ouviremos agora as palavras da professora Maria Isabel da Silva. O tema de sua palestra é Gestão no Momento de Pandemia. Precisa abrir o microfone. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite, doutora Ana Luísa Pretel. Boa noite, Michel, doutor Michel. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos que nos ouvem, que estão conosco pelo canal do Encontros da Cidade e aqui também pelo Zoom. Muito bem-vindos. É uma gratidão nossa tê-los aqui conosco, aqui presente, falando de temas tão importantes e atuais. Mas eu vou convidar cada um de vocês agora a remeter a algumas falas que foram proferidas pelo Dr. Michel ainda há pouco. Ele disse que nós devemos incentivar a uma democracia participativa.
Ouça, uma democracia participativa. E ele também falou do conceito de vizinhança, interação entre um grupo de pessoas ao longo do tempo. E não dá para falar nem se remeter ao conceito de gestão sem falar de gestão de pessoas. E o que envolve gestão de pessoas é interação, é engajamento, é a participação, é o conceito de pertencimento, e todos estes adjetivos fazem parte do condomínio. Neste momento, nós estamos neste evento, que é o 6º encontro Como Viver Bem em Condomínio. E vejamos, retornemos a alguns anos. Este encontro, ele é fruto de uma democracia participativa. Foi reivindicado um dia para o Como Viver Bem em Condomínio, e hoje nós temos este dia para falar de questões e políticas públicas voltadas para a comunidade condominial. Aqui nós estamos desfrutando, neste momento, de uma democracia participativa. Estamos desfrutando de algo que foi luta, que é fruto de uma conquista. E eu vou pedir agora, imaginemos agora, o grupo de pássaros chamado andorinhas. As andorinhas, elas vivem em bando. E as andorinhas executam audaciosas acrobacias, são encontradas por todo mundo, buscam calor, alimento, fazem longas migrações e podem chegar a voar 500 quilômetros em um dia. E existe um ditado muito popular entre todos nós seres humanos, que é: uma andorinha não faz verão. E aí remetemos agora em viver em comunidade condominial, em viver em condomínio. É impossível viver isolado em condomínio. Temos até uma expressão dentro do meio condominial, que é o condômino antissocial. Então, nós vamos remetendo o nosso pensamento à comunidade participativa, a uma comunidade que tem voz, que tem vez. E vamos falando que não há gestão, que não dá para falar de gestão de condomínio sem falar da participação do condômino, sem pedir que o condômino se sinta pertencido a este condomínio, que ele tenha esse sentimento de pertencimento. Que o pertencimento, ele traz a valorização do patrimônio, a valorização daquela comunidade, a valorização da vizinhança, a valorização daquele pedaço de concreto, mas que se faz de gente. Gestão condominial remete também à palavra capacitação. E como nós estamos neste momento com o canal do Encontros da Cidade, eu vou pedir um parênteses a todos vocês. Quando nós iniciamos há cerca de quase 2 anos atrás o projeto Encontros da Cidade, Cristiano e eu, doutor Cristiano de Souza e eu, imaginamos algo em que o síndico pudesse ter vez para discutir, dialogar dentro dos grupos de WhatsApp, que pudesse ter pautas, que o pautasse também diante das suas preocupações, angústias, adversidades no dia a dia condominial. E pensando nisso, nós agora fizemos algo, imaginamos algo no qual pudéssemos pautar o síndico, participar com o síndico, trazer esta interação maior por meio de reuniões mais intimistas. E é nisto que nós vamos encaixar agora como política pública, da parte do Encontros da Cidade, que já é um projeto que existe. Porém, agora vamos inaugurar no dia 12/12, ou seja, no 2º sábado do mês de dezembro, o nosso GESP. O que é o GESP, Isabel? É o Grupo de Estudos do Síndico Profissional. Agora nós teremos o Grupo de Estudos do Síndico Profissional. E o que consiste este projeto? Esse projeto, ele consiste em propagar conhecimento de forma gratuita e por meio daqueles que já estão dentro do meio condominial. Engenheiros, advogados, síndicos, administradoras, prestadoras de serviço, pessoas que tenham a capacidade, que tenham o know-how, o conhecimento para falar de assuntos minuciosamente detalhados e que quase não se falam nos condomínios.
Gerir um condomínio é uma grande responsabilidade. E em comprometimento com esta responsabilidade, nós do Encontros da Cidade estamos lançando nesta noite o nosso grupo de estudos do síndico profissional, o GESP. Será no dia 12/12, todo segundo sábado do mês, a partir das 10 horas da manhã. O primeiro encontro, nós já temos um tema, que é um tema muito controverso, que traz grande dificuldade para os síndicos, que às vezes alguns problemas também, é o debate da legalidade das garantidoras frente ao debate do Superior Tribunal de Justiça. Então, o assunto será as garantidoras e o assunto será relacionado à legalidade, ao lícito, à conveniência, será relacionado às contas do condomínio, o que tem a ver uma garantidora com um condomínio, isto é bom, isto é ruim, é isto que nós vamos discutir, porque também é uma das angústias do síndico. Começaremos por este tema, tem a ver com a gestão do síndico, por isso a nossa preocupação, e queremos convidar a todos que estão conosco aqui participando, e também aqueles que estão como painelistas. Convidamos todos a estarem como andorinhas, porque andorinhas estão juntas e executam acrobacias, executam as suas peripécias, digamos, porque estão juntas, porque conseguem fazer bonito juntas, porque tem a sua função social. E até eu estive pesquisando aqui no Islã, a andorinha é chamada de pássaro do paraíso e representa a renúncia e a boa companhia. Então eu convido todos nós a renunciarmos aos nossos individualismos e a convidarmos cada um de nós às boas companhias, para que todos nós façamos a diferença no meio condominial, por meio da participação, da democracia participativa, da interação, do engajamento, do sentimento de pertencimento e principalmente da valorização do ser humano. Muito obrigada, uma ótima noite a todos. Muito obrigada, Maria Isabel. E nesse momento, ouviremos as palavras do doutor Cristiano Souza. O tema de sua palestra são as políticas públicas impactantes nos condomínios e comunidades. Com a palavra, doutor Cristiano. Ativei. Boa noite a todos. Boa noite, a qual eu faço aqui menção a todos os demais colegas que estão aqui na mesa. Falar de políticas públicas neste momento de pandemia, como já foi citado, é falar também das questões de informática, as questões de tecnologia que os condomínios possuem. É falar em progresso, é falar em dar passos para frente. Infelizmente, dentro do nosso setor condominial, ainda temos oportunismos em políticas públicas que acabam dando para trás, muitas vezes, no nosso dia a dia condomínio. Mas não é isto que nós buscamos. Hoje à tarde, inclusive, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, nós estávamos dando uma palestra com Daniela Libório, nossa colega e conselheira federal, falando a respeito desses instrumentais que nós temos de urbanismo. Os condomínios hoje são instrumentos que as pessoas vêm para habitar, para ter o seu lar. E precisam, a nossa Constituição fala em melhorias dessas habitações. A gente já chegou em alguns desses encontros nossos aqui de como viver bem em condomínio, em explanar a respeito disso, das melhorias habitacionais. E essas melhorias habitacionais, elas vêm hoje, inclusive, com referência a questões tecnológicas. As assembleias, vocês não me viram aqui em vídeo, estava apenas escutando vocês todos, porque estava dando aula nesse momento, e a tecnologia me permite estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A tecnologia me permite falar ali sobre um tema, e aqui falar sobre tecnologia, que me permite estar
2 vezes no mesmo lugar. Essa tecnologia faz com que as pessoas possam se aproximar, desde que bem utilizadas. Faz com que as pessoas possam dialogar mais. E condomínio já é oralidade. Condomínio já é o encontro de pessoas com os mesmos objetivos. As pessoas em condomínio não podem ser vistas como um mal. Já tive a oportunidade de debater com colegas e quase virar para um colega e falar: então o melhor condomínio é o condomínio sem pessoas, né? Não. Condomínio com pessoas é bom. Viver em coletividade é maravilhoso. E esse exercício da democracia, ele é exercido não nas urnas como domingo, mas dentro dos nossos condomínios num primeiro momento. É lá que ensinamos a nossa base. Então, trabalhar com políticas públicas para questões condominiais é trabalhar com melhoria habitacional, é melhoria do nosso lar. E a melhoria do nosso lar passa por vários assuntos quando falamos em condomínio. A tecnologia também, como falei. A tecnologia segura, a tecnologia que nos dá avanços, a tecnologia que nos dá segurança. Ah, mas quando eu quero aplicar em condomínios, por exemplo, as assembleias virtuais, eu tenho que exigir N assuntos, N configurações seguras. Pessoal, vamos olhar para frente, para o nosso futuro. Quando nós tivemos, durante 6 meses, o nosso congresso funcionando extremamente virtualmente, nós estávamos falando em reuniões virtuais. O Brasil se movimentou em todas as casas legislativas em reuniões virtuais, tal qual as assembleias hoje são. Então não adianta colocar chifre no cavalo. Não adianta nós tentarmos prejudicar o andar da carruagem, o reconhecimento social das pessoas. Então eu reconheço o Michel, por exemplo, dentro do meu condomínio, independente se o nome dele está no meu cadastro ou não, mas é um reconhecimento social. Ora, ele já participava das minhas assembleias presenciais. Agora, na virtual, ele não vai poder participar, porque eu não vou mais reconhecê-lo virtualmente? A questão não é no reconhecimento. A questão não é na participação. A questão não é na lei proibir ou autorizar. A questão está em cada um de nós, em aceitar que vivemos coletivo, em cada um de nós dialogarmos para o positivo, em cada um de nós nos harmonizarmos, porque viver socialmente é nos harmonizarmos. E da harmonia sai a paz, e não a paz é que leva à harmonia. É da harmonia que sai a paz. E a paz eu posso conseguir pela guerra, ela também eu consigo a paz. Mas aqui a harmonia eu consigo pelo diálogo, eu consigo pelo respeito, eu consigo pelas políticas adequadas, públicas, mas adequadas ao setor condominial, e não por aventuras, como nós vemos, às vezes, alguns congressistas trazerem bandeiras apenas, bandeiras que vão causar mais caos dentro do condomínio. O caos pode levar, sim, a uma pacificação, mas não a uma harmonia. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. E é esta a visão dos nossos encontros de viver bem em condomínio. Foi por esta razão que a Rosângela Rascazzi uma vez procurou a professora Roseli Schwartz, que me chamou junto, para que junto nós três sentássemos numa mesa lá na EPB e conversássemos pela primeira vez a respeito de uma proposta para o calendário do município de São Paulo. Essa proposta do calendário do município de São Paulo, de ser incluído no calendário o Como Viver Bem em Condomínio na semana do síndico. Então, estas visões que existem hoje dentro dos condomínios, essa visão de grupos da sociedade civil se organizarem e auxiliarem o poder público legislativo, dando sequências assertivas de políticas públicas, e não políticas públicas qualquer. Na questão hoje que nós vivemos, mais do que nunca, observamos que condomínio é o nosso dia a dia, é a segurança que todos têm. Quando somos retraídos para dentro dos condomínios, ele não parou. As pessoas que lá trabalham não são sobrantes sociais.
as pessoas que lá trabalham são pessoas de atividades essenciais à nossa vida condominial. Então, as políticas públicas são para um todo no setor condominial, não só para quem mora, mas também para quem trabalha. E é isso que a gente tenta mostrar a cada dia sobre essa questão. Muito obrigado a todos. Fico até um pedaço aqui ainda com vocês, depois eu vou ter que me ausentar, me ausento no vídeo, fico só no auditivo com vocês. Um grande abraço. Muito obrigada, doutor Cristiano. Eu queria perguntar se tem perguntas na rede, Maria Isabel, vocês estão coletando? Tem alguma pergunta? Aqui pelo chat do YouTube não vejo, mas deixa eu ver aqui no QIA. Senão a gente parte para a entrega dos certificados. Eu queria só fazer uma correção, Cristiano. Você esqueceu